A história das constituições do Brasil é, olha, uma saga e tanto, viu? É a história de uma nação que está o tempo todo tentando se definir, sabe? E faz isso através de suas leis mais importantes. É uma história de poder, de liberdade e de uma busca por identidade que, olha, se desenrola ao longo de 7 constituições diferentes. E aí a gente se pergunta, né, por que 7 constituições? Tem país por aí com a mesma há séculos. Por que essa necessidade constante de reescrever as regras do jogo? A resposta, bom, ela revela um processo super dinâmico, muitas vezes bem turbulento, de um país que simplesmente não para de se transformar. Ok, vamos lá. Para a gente entender essa trajetória toda, a melhor imagem que a gente pode ter é de um pêndulo. Imagina só, de um lado, ele vai para momentos de poder super centralizado, de autoritarismo. Do outro, ele voa para explosões de liberdade, de democracia, de autonomia. É esse vai e vem, essa oscilação que define a nossa história política. Então, para começar, a gente tem que voltar lá atrás, sabe, para o berço do Brasil independente. A nossa primeira parada é a primeiríssima Constituição da Nação, a Carta Imperial de 1824. Um documento que basicamente tentou dar uma forma para esse império que estava nascendo. Naquela época, o pânico geral da elite era um só, a fragmentação. O pessoal olhava para o lado, via a América Espanhola se quebrando um monte de repúblicas e pensava, isso não pode acontecer aqui. Então, a solução foi para o caminho contrário, criar um Estado unitário, bem forte, bem centralizado, para conseguir segurar esse território gigantesco debaixo de uma coroa só. E aqui está a grande invenção daquela carta, o tal do poder moderador. Pensa assim, era um quarto poder, único, exclusivo do imperador. Na prática, isso colocava ele acima de todo mundo, do executivo, do legislativo, do judiciário. Ele era o juiz final de tudo. Uma concentração de poder que, olha, poucas vezes se viu por aí. Mas claro, nada dura para sempre. As ideias republicanas começaram a ferver, a pressão das elites do campo aumentou e o império caiu. E com a proclamação da República, aquele nosso pêndulo do poder não só balançou, ele deu uma guinada violenta para o outro lado. Aí a gente entra na era da Constituição de 1891. E a mudança foi, assim, radical. Foi virar o sistema do avesso. Aquele Estado unitário, centralizadão, deu lugar a uma república federativa. As antigas províncias viraram estados com uma autonomia gigantesca. Eles podiam ter as próprias leis, a própria polícia. Foi uma descentralização total do poder. E claro, não foi só a estrutura política que mudou. Com ela, vieram também novos direitos. A Constituição de 1891, por exemplo, acabou com a pena de morte, com o banimento judicial, garantiu o habeas corpus e ampliou bastante as liberdades individuais. Foi um rompimento total com o sistema legal que vinha lá do Império. Só que aquela primeira república, com as oligarquias mandando em tudo, com as crises econômicas, tipo a quebra da Bolsa de 29, bom, ela entrou em colapso. E isso abriu a porta para um nome, Getúlio Vargas. E com a chegada dele, o nosso pêndulo começou uma viagem bem rápida e dramática, de volta para o centro do poder. E olha só a velocidade com que as coisas aconteceram. Em 34, a gente tem uma Constituição que foi um marco. Trouxe direitos trabalhistas, voto feminino, um monte de avanços sociais. Mas a instabilidade política era tão grande que só 3 anos depois, o próprio Vargas dá um golpe, rasga essa Constituição e impõe uma ditadura com a Carta de 1937. O ponto aqui é que esse regime, o Estado Novo, ele até olhava para os modelos fascistas da Europa, mas no fundo era uma coisa diferente. Era uma ditadura muito pessoal, toda centrada na figura do Getúlio. O poder era consolidado nele de uma forma bem autoritária e pessoal. Mas aí o mundo muda de novo com o fim da Segunda Guerra Mundial. E o Brasil vai junto. Aquela ditadura do Vargas já não tinha mais como se sustentar. E o que acontece? O pêndulo, mais uma vez, faz aquele seu movimento de volta para a democracia. E com ele vem a Constituição de 1946. Essa imagem de jornal aqui, ela meio que captura o espírito da época, sabe? Depois de anos de um regime fechado, a chegada da Constituição de 46 foi um respiro. Foi um momento de restaurar as liberdades, de ter esperança na democracia de novo. Essa frase aqui ilustra perfeitamente esse ciclo. A Constituição de 46 foi uma baita tentativa de achar um meio termo, um equilíbrio. Ela era uma reação tanto aos problemas da República Velha, com aquele presidencialismo forte, quanto aos abusos da ditadura Vargas. A ideia era sempre fortalecer as instituições democráticas. Só que essa estabilidade democrática, infelizmente, durou pouco. O mundo estava dividido pela Guerra Fria, aqui dentro a instabilidade política era gigante, e tudo isso acabou explodindo no golpe militar de 1964.
Logo depois, o regime se consolidou com uma nova Constituição, a de 67, que empurrou o pêndulo com toda a força de volta para o lado do autoritarismo. E como é que isso foi feito na prática? Bem, a Constituição de 67 foi, antes de mais nada, uma ferramenta para centralizar o poder. Ela basicamente deu à União, ao governo federal, o controle total sobre os estados em áreas-chave: processo legislativo, orçamento, regras do funcionalismo. Foi um jeito de acabar com a autonomia que os estados tinham e concentrar tudo em Brasília. Uma charge como essa daquela época funciona como um documento histórico. Ela mostra um pouco da percepção que muita gente tinha sobre aquele período, sobre como essa concentração de poder e o clima de repressão eram vistos, eram criticados, mesmo que nas entrelinhas. Mas depois de mais de 20 anos de regime militar, o desejo por liberdade era gigante. Era mais forte que tudo. Um movimento popular enorme pela redemocratização tomou conta do país e o nosso pêndulo começou o seu balanço mais recente e, talvez o mais poderoso de todos, de volta para a democracia. E o resultado disso tudo é a nossa Constituição atual, a de 1988. E ela não demorou para ganhar um apelido que diz tudo sobre ela: Constituição Cidadã. Esse nome já entrega o caráter popular, democrático dela. Ela representa o movimento mais forte e até hoje o mais definitivo do nosso pêndulo em direção à democracia e aos direitos humanos na história do Brasil. E os objetivos dela são muito, mas muito ambiciosos. Ela não quer só organizar o Estado, não. A proposta é construir uma sociedade diferente. Dá uma olhada nesses princípios. Construir uma sociedade livre, justa, solidária. Erradicar a pobreza. Isso tudo mostra um foco na dignidade humana, na justiça social, que a gente nunca tinha visto antes. E assim, a gente chega nos dias de hoje, olhando para esse pêndulo. A história toda nos mostra um país que está sempre nesse debate, nessa briga para equilibrar poder e liberdade. E a grande pergunta que fica no ar é: será que a promessa de 88 foi cumprida? Será que essa busca finalmente encontrou um equilíbrio? Ou será que esse pêndulo ainda tem muito que balançar?